Estamos começando. A última aula, eu ainda não postei o vídeo porque eu não consegui fazer. Como eu gravei no celular, eu estava sem o notebook, aí foi lá para a nuvem, aí eu não soube como trazer da nuvem para o YouTube via celular. Então, como agora eu recuperei o meu notebook, quando eu postar o vídeo de hoje, a aula de hoje, eu posto a última, tá? Então, muito bem. Margareth, se não me falha a memória, nós ficamos combinados da gente começar nossa conversa de hoje com a questão do sujeito-objeto, mas tem uma coisa onde esse encontro acontece. Essa coisa é mundo, não foi isso? A minha memória está falha. Posso olhar aqui. Não, 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 é isso mesmo. Foi só uma pergunta retórica, só para a gente lembrar. Tá? Pô, sacanagem. Não, não. Veja só. Faz isso não, 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 faz não. isso não. Outra coisa. Esse assunto que eu vou trazer hoje está relacionado com o tema da perspectiva, do perspectivismo. Então, vamos lembrar. Corpo, que é a realidade ontológica fundamental, ela tem uma potência territorializante, não é isso? Por exemplo, capital é um corpo e territorializa as sociedades como sociedades capitalistas. Né? Então, o corpo é uma potência territorializante. Mas o corpo também tem uma outra potência, que é a potência de instaurar perspectiva. Não é? Então, é no interior desse assunto que a gente vai tratar da questão do sujeito-objeto-mundo hoje, tá? Para a gente não perder de mente, para não perdermos de vista o que nós estamos fazendo aqui, né? Deixa eu acertar aqui que está muito bem. Então, muito bem, olha só. O perspectivismo trazido pelo Nietzsche é uma crítica à objetividade estabelecida, é uma crítica ao ideal de objetividade estabelecida pela metafísica. A metafísica estabeleceu um ideal de objetividade como condição do conhecimento verdadeiro. Não é? Nós estamos chamando aqui de representação. Então, para que essa representação seja adequada à realidade do real, diferentemente do que o mito se mostrou, então, Sócrates, Platão e Aristóteles, instaurando a metafísica, nós tínhamos o quê? Uma narrativa acerca do real, ao modo do simbólico. Com a crise da consciência mítica, ficou patente para um conjunto de pessoas que vai ser chamados depois de filósofos, que aquela representação do real ao modo simbólico produzida pelo mito não era adequada à realidade mesma do real. Então, para solucionar a crise da consciência mítica, se estabeleceu um programa de produzir uma representação do real adequada à realidade do real. Né? Essa representação na forma do conhecimento. Então, se supôs, e se investiu nessa suposição, de que o ser humano era dotado de uma faculdade que até então ainda não tinha sido explorada suficientemente, que é a faculdade da razão. Então, se supôs o seguinte, que explorando esta faculdade da razão e tomando certas precauções, respeitando certos protocolos que agora vão ser estabelecidos, como os protocolos necessários a um conhecimento, à produção de um conhecimento verdadeiro. Em um desses protocolos,
talvez o protocolo mais importante, ficou sendo depois denominado como digamos assim, não nesses termos que foi estabelecido, mas digamos assim, um protocolo da objetividade. A teoria do perspectivismo, ela quer mostrar que este protocolo era ilusório, era uma quimera. Tá? Então, muito bem. Como é que se define esse protocolo da objetividade? Que o sujeito que conhece, diante do objeto que ele vai conhecer, ele tem que ter uma precaução básica, que é usar sua razão e só a razão. A condição da objetividade é exatamente essa: usar a razão e só a razão. O que seriam outras coisas que poderiam interferir no processo de conhecimento, que perturbariam a razão na sua tarefa de produzir uma representação adequada do real? Preconceitos, isso que nós chamamos hoje de ideologia, afetos, interesses, né? Tudo que ata o sujeito que está conhecendo num lugar, que lhe rouba esse lugar, atado a este lugar, que nos faz, os afetos, os interesses, os preconceitos, a ideologia, nos faz nos atar num lugar, nos prende a um lugar, e desde esse lugar eu não contemplo a objetividade do objeto. Então, racionalidade, razão e objetividade vão de par. Então, o que é objetividade? O sujeito não pode, não deve emprestar nada de si, do sujeito, ao objeto. O sujeito não pode emprestar nada de si. Se ele estiver colocando no objeto alguma coisa que não é do objeto, e sim do sujeito, o seu interesse, o seu preconceito, ele não está sendo objetivo, ele está sendo subjetivo. Porque aquilo que ele está colocando no objeto, não sendo do objeto, perturba a compreensão do objeto. Porque um outro sujeito poderá colocar outras coisas no objeto. Portanto, destruiria o ideal de verdade universal, porque cada um está colocando um pouco de si, como os sujeitos são diferentes, os afetos são diferentes, os interesses são diferentes, então não se teria, pela via da subjetivação, não se teria o universal. Você teria impressões, porque pode ser interessante, mas essas impressões dizem muito mais respeito ao sujeito do que ao objeto. Então, você não está sendo objetivo, está sendo subjetivo. Então, você criou um paradigma, um padrão que vigorou de Sócrates até, digamos assim, até Kant, como a condição para o conhecimento verdadeiro é a objetividade. Então, quando Nietzsche fala perspectivismo, ele está trazendo de volta aquilo que a metafísica se empenhou o tempo todo em expulsar, que é o quê? A presença, a participação, em alguma medida, do sujeito. Porque a perspectiva é a partir do sujeito, não é do objeto. Porque é o corpo que se dirige, que se coloca para si a tarefa de conhecer, é ele que instaura uma perspectiva. Então, o perspectivismo diz o seguinte: é impossível não observar as coisas, não viver as coisas, não ter opinião sobre as coisas, que não seja desde um lugar. Isso é irrecusável. Está sempre presente. Portanto, o ideal de uma objetividade é um ideal ilusório, que não se
consegue atingir esse ideal tendo em vista mesmo a nossa condição de seres corpóreos. Aí diz assim, mas Nietzsche, mas existe todo esse empenho por um conhecimento objetivo, produzir um conhecimento. A Nietzsche diria, sim, produzir um conhecimento, mas esse conhecimento é ele próprio também perspectivístico. Por exemplo, qual é o modelo mais bem realizado do conhecimento objetivo? O conhecimento da ciência, né? Aí ele diria assim, o Nietzsche. E o conhecimento, por exemplo, produzido pela ciência biológica, é um conhecimento perspectivístico. Do ponto de vista da ciência biológica, se observa esses fenômenos e não outros. Do ponto de vista da química, se observa esses fenômenos e não outros. Portanto, a ciência é uma perspectiva. Do ponto de vista da ciência, nós podemos dizer isso. Mas isso só pode ser dito do ponto de vista da ciência. Mas o ponto de vista das ciências não esgota o potencial de realidade que tem um objeto. Você pode também ver esse objeto do ponto de vista da arte, do ponto de vista do sagrado. É o mesmo objeto. Mas você pode ver do ponto de vista sagrado, porque você pode admitir, dependendo do seu corpo, da sua perspectiva, aquilo como a expressão do sagrado. Agora, você pode ver aquilo do ponto de vista estético, se você quer reproduzir aquilo numa pintura. Você pode ver aquilo do ponto de vista químico, você vai fazer uma análise dos fenômenos químicos ali presentes. Você pode observar aquilo do ponto de vista da biologia. Ou seja, o que ele está dizendo, quer dizer, é que mesmo a ciência, que seria a expressão mais bem acabada, mais bem realizada da objetividade, ela também é perspectivística, porque é desde a perspectiva da ciência. Né? O que se tentou contrabandear foi o seguinte: o objeto ele encontra a sua representação mais adequada à sua verdade desde a ciência. A Nietzsche diria, sim, o objeto encontra a sua representação mais adequada desde o discurso da ciência se você tem um interesse nesse conhecimento de domínio, de controle. Mas você pode, diante de um determinado objeto, ter outros interesses de culto, de representação artística. E para esses outros interesses, a perspectiva da ciência não vai te acrescentar nada. Não sei se está ficando claro isso. Ou seja, a própria ciência também é uma perspectiva, porque supõe a existência de um corpo, o corpo do cientista. O que é corpo? Um conjunto de elementos. Não é? Muito bem. Então, a ciência também é uma perspectiva. Só que na modernidade, a perspectiva da ciência ficou associado como verdade. O que dá uma importância. Essa é uma construção ideológica. Construção ideológica significa dizer que tem um interesse político por trás. Dizer que a verdade agora é da ciência e não mais da religião, e não mais da filosofia, como foi no princípio, a verdade foi da filosofia. No segundo momento, a verdade era da religião, estava associada à religião. Agora, a verdade está associada à ciência. Em cada um desses momentos, da construção, vamos dizer assim, da história da verdade, ela foi filosófica, ela foi religiosa, agora é científica, de um conjunto de interesses que estavam sustentando esse postulado, esses diversos postulados. Né? Muito bem. Agora, colocando nesses termos, perspectivismo versus objetivismo,
no qual o próprio objetivismo é uma perspectiva, dentre outras. Vamos pegar assim o exemplo agora, o momento kantiano disso. No momento kantiano, nós podemos dizer que na história da filosofia, o Kant foi o primeiro a trazer a questão da perspectiva, ainda que não fosse do interesse dele fazer isso. O que o Kant, em última instância, trouxe para nós? Ele diz o seguinte: antes, como é que a gente entendia? Haviam dois elementos, um sujeito diante do objeto. Esse sujeito humano diante das coisas. Coisas essas que esse sujeito humano quer conhecer, quer produzir um conhecimento. E quanto melhor será esse conhecimento, quanto mais objetivo ele for. Quanto menos atributos que não são do objeto forem colocados no objeto. Então, aí tínhamos dois elementos, sujeito e objeto. Diante dessa situação, o sujeito deve se abster de qualquer contaminação do objeto com aquilo que não é do objeto. Isso chama-se objetivismo. Essa é a condição do conhecimento verdadeiro. O Kant vai destruir essa compreensão baseada em dois elementos, sujeito e objeto, e vai construir, colocar no lugar dessa construção de dois elementos, uma outra construção de três elementos. No final, a gente vai tentar fazer uma construção com quatro elementos. Bota mais um elemento que o Kant não botou. Então, Kant pega, sujeito ele mantém, mas ele pega o objeto, aquilo que não é o ser humano, é aquilo que ele está querendo compreender, ele vai dividir em dois. É a coisa em si e o fenômeno. O famoso fenômeno kantiano. A famosa coisa em si e o famoso fenômeno. Ali onde tinha o objeto, agora tem duas coisas. Tem a coisa em si e tem o fenômeno. O que é o fenômeno? Fenômeno é uma palavra de origem grega, cujo esse radical F, né? Esse é o que está presente em fósforo. Fós. É o mesmo radical, fenômeno e fósforo, e luz. Fósforo em grego é luz. Então, o fenômeno tem o mesmo radical de luz. Luz é aquilo que permite ver. Então, o fenômeno é aquilo que se dá. Então, na estrutura sujeito-objeto, havia um pressuposto que vigorou durante 20 séculos. Pressuposto esse, pressuposto significa dizer, algo que eu tomo como evidente e, por ser evidente, eu não merece uma investigação acerca disso. Isso que é o evidente. Então, nesses 20 séculos, até Kant se tomou como pressuposto que aquilo que o objeto se mostra compõe a sua própria realidade. É verdade que o Platão já tinha feito uma cisão, uma distinção no objeto daquilo que nós vemos do objeto, percebemos, sentimos o cheiro, o gosto e o que o objeto é mesmo.
nele mesmo, que é a polarização famosa na metafísica platônica entre o sensível e o inteligível. Sensível é aquilo que eu percebo pelos meus sentidos, vi, ouvir, e o inteligível é aquilo que eu compreendo. Né? O exemplo que eu costumava dar para meus alunos lá na escola, que era o seguinte: tem aquela pessoa ali, né? Aí eu quero dizer assim: eu não vou com os cornos daquele filho da puta. Diz assim: peraí, cara, tem duas coisas diferentes aí. Eu não vou com os cornos. Significa, você está falando de um sentimento seu, de uma impressão sua. Daquele filho da puta, você está falando da pessoa. Então, numa frase, está falando de duas pessoas, de você, um sentimento, de uma impressão, eu não vou com os cornos, daquele filho da puta. Quando você fala daquele filho da puta, você já não está falando mais de você. Você está atribuindo uma qualidade que é intrínseca àquela outra pessoa. Então, nessa frase aparentemente banal, eu não vou com os corpos daquele filho da puta, você está fazendo uma junção de duas coisas, de um sentimento seu, eu não vou com os cornos daquele filho da puta. Então, caberia a pergunta: você não vai com os cornos porque ele é um filho da puta? Então, o seu sentimento de não ir com os cornos resulta do fato dele ser um filho da puta. Ou aquele sujeito parece ser um filho da puta porque você não vai com os cornos dele. É um sentimento seu de não ir com os cornos que te faz projetar naquela pessoa uma qualidade que não é dele, mas que vem do seu sentimento de não ir com os cornos dele. Ou o seu sentimento resulta do fato dele ser um filho da puta. Nesta frase, fica suposto de que ele é um filho da puta e eu apenas recolho em mim um sentimento adequado à natureza daquele sujeito. Então, nesse caso, o sensível seria idêntico ao inteligível. Qual é o sensível? Não vou com os cornos. Esse é o sensível. O inteligível, eu não pego pela sensibilidade, pego pela compreensão da essência. Ele é um filho da puta. Então, haveria uma adequação entre o sensível e o inteligível. Outro exemplo. Eu estou comendo uma coisa e falo assim: isso aqui é uma merda. Não come, não. Né? Não gostei, não come, não. Isso aqui é uma merda. Quando eu digo que isso aqui é uma merda, estou expressando o quê? Isso aqui é muito ruim, não come, não. Isso aqui é muito ruim, isso aqui é uma merda, não come, não. Quando eu digo que isso aqui é uma merda, estou expressando uma experiência sensível que eu tive ao aquela substância encontrar as minhas células gustativas e produziu um mal-estar. Então, estou dizendo, isso aqui é uma merda. Não agrada. Outra coisa, isto é uma merda, não coma. Então, eu estou dizendo, se eu estou dizendo assim, porque eu não disse, ô, Bia, eu não gostei disso. Vê se você vai gostar ou não. Eu estou supondo que a minha sensação talvez não seja adequada à essência da coisa. Tanto é que eu pedi a sua opinião. Experimente aí. Talvez, se você não gostar também, aí eu posso supor, talvez não foi uma idiosincrasia minha, não foi uma questão apenas da minha sensibilidade. Talvez tenha a ver com a natureza mesma da coisa. Certo? Então, sensível e inteligível. No senso comum, nós não fazemos, não temos esse cuidado. Em geral, é o seguinte: não fui com os cornos, ele é um filho da puta. Mas, pô, mas tem tanta gente que gosta dele. Mas é um filho da puta, porque aquele dia o cara falou não sei o quê. Né? Então, pega a minha sensibilidade como um testemunho, não apenas da minha sensibilidade, e sim da essência. Então, o Platão fez questão de fazer a separação e dizendo que, muitas das vezes, a nossa sensibilidade
não testemunha a essência. A essência, como é que eu tenho? Pela compreensão. Então, eu preciso conhecer aquela pessoa, independentemente da experiência que eu tive com ela, se foi agradável, não foi agradável, esquece isso, para não ser subjetivista. Então, eu tenho, mediante uma faculdade, meios de atingir a essência daquela pessoa, o que ela é, independentemente da minha sensibilidade, da minha experiência sensível com aquela pessoa. Ela pode ter sido muito boa comigo e ser um genocida. Então, eu não tenho nada para falar daquela pessoa. Sempre me tratou muito bem, agora a pessoa é um genocida. Né? Então, esse jogo de sensibilidade e de inteligência, isso está desde Platão. Só que o Kant ele vai colocar a coisa num outro lugar, ele vai radicalizar essa distinção, dizendo o seguinte: as coisas vêm para a gente, não é? A gente pega esse material todo que a nossa sensibilidade recolhe, né? Porque toda a nossa representação é a partir, não é, da nossa sensibilidade, o material que a gente recebe. E esse material chega para nós tendo em vista o que é a natureza mesmo da nossa sensibilidade. Uma vez chegado dentro da gente, esse material ele vai ser elaborado por uma outra faculdade. Então, tem a faculdade que recebe o material e tem a faculdade que elabora o material. Não é? Aí eu dizia assim para o meu aluno: as cores têm realidade objetiva ou elas são apenas uma sensação subjetiva dos seres humanos? Ou seja, se a humanidade acabasse repentinamente, as coisas azuis continuariam azuis, as coisas vermelhas continuariam vermelhas, ou, se continuasse azuis e vermelhas, as cores teriam realidade objetiva, não dependeria do sujeito. Mas, se as cores desaparecessem, quando desaparecesse o ser humano, elas não têm realidade objetiva, elas têm realidade subjetiva. Eu pergunto: a cor tem realidade objetiva? Aí todo mundo diz: claro que tem realidade objetiva. Se a humanidade acabar, as coisas vermelhas continuam vermelhas, as coisas azuis continuam azuis. Isso não, não. Se acabar a humanidade, acaba as cores. Porque a cor é uma sensação, é um efeito da luz que bate num objeto. Parte da luz o objeto absorve. Vocês lembram disso em física? E a outra parte ela reflete. Uma parte ela retém e outra parte ela reflete. Essa parte que ela reflete tem uma frequência. A luz que incide tem um conjunto de frequências. Uma parte vai ser absorvida, dependendo da textura, e a outra parte vai ser refletida. Essa parte que é refletida ela tem uma frequência específica. Ao ferir o nosso nervo óptico, ela produz, dependendo da frequência, uma sensação distinta, que o nosso cérebro vai entender como vermelho, azul, branco, amarelo. Então, a cor branco-azul é um efeito causado na mente pelo contato de uma como chama? Onda luminosa de frequências distintas produzem no nosso cérebro. Então, fora de nós existem ondas luminosas. Cor é um efeito. E o mesmo para o som. Né? Então, o que tem da gente? Fora da gente? Ondas. Esse conjunto de ondas que estão nesse espectro, elas ferem o meu sistema nervoso. Esse outro conjunto de ondas não fere meu sistema nervoso, fere o meu sistema visual.
esse outro conjunto de frequência, de ondas, esse outro conjunto, não fere nem meus ouvidos, nem meu nervo óptico, nem meu nervo auditivo. Fere a minha pele, como temperatura. E tem um conjunto de ondas que não fere nenhuma das minhas células sensíveis, mas me ferem ultravermelha, o infravermelho e ultravioleta. Tanto me fere que pode me causar um câncer, mas eu, como não tenho nervo, o meu sistema nervoso não é sensível àquele comprimento de onda naquela região, eu não sinto. Aí eu não represento. Eu digo, não existe. Mas depois, com o desenvolvimento dos aparelhos, né, a gente percebe, não, há ondas que nós não sentimos, mas sofremos suas consequências. Então, temos que nos proteger dos raios ultravioleta e dos infravermelhos. Nós não temos representação porque não temos sensibilidade. Com isso, a gente começou a perceber que o nosso sistema nervoso ele faz uma cópia, uma representação muito particular do real. Antes dessa experiência mais crítica, nós dizemos o seguinte: o real é como a gente percebe. É colorido, ele é sonoro, ele tem temperatura, ele é salgado, ele é doce, ele é azedo, ele é cítrico. Mas não é só apenas na sensibilidade que nós organizamos os dados do real tendo em vista a nossa estrutura, colocando as coisas assim, coloridas, térmicas. É também um outro conjunto de organização, superior, inferior, perto, distante, as qualidades boas, mais nocivas, e aquilo que pode ser transportado para a linguagem. Então, em última instância, o Kant vai dizer o seguinte: essa descrição que nós fazemos do real, todos nós fazemos do real, o real é assim para nós, porque temos essa estrutura sensível. Por exemplo, a profundidade, uma coisa está perto, está longe, a questão da perspectiva, isso nos parece assim porque nós temos uma diferença, uma distância entre os dois olhos, uma distância entre dois olhos. Então, a representação da profundidade e do 3D, da perspectiva, nesse sentido, né, do 3D, acontece na nossa cabeça, mas não acontece no real. Acontece na nossa cabeça porque ela acontece com uma justaposição da imagem que esse olho capta, que é ligeiramente distinta da imagem que esse olho capta. Então, a justaposição de duas imagens ligeiramente distintas, porque são captadas por pontos distintos, essa justaposição dessas imagens ligeiramente distintas é que nos dá a ilusão do 3D. Tanto é que esse filme 3D, filme que querem reproduzir essa experiência que nós temos do real de 3D, como é que eles fazem? A câmera tem duas lentes, com a mesma distância de um olho para o outro. Então, eles captam duas imagens com a mesma distância. E mandam para a tela essas duas imagens simultâneas. Então, eu preciso de um óculos para receber no olho aquilo que foi captado por aquela câmera. E no outro olho aquilo que foi captado por aquela outra câmera. Aí eu reproduzo em mim e obtenho a sensação da profundidade. Então, a profundidade, acho que esse exemplo é muito esclarecedor disso que o Kant está querendo chamar de fenômeno. É assim para nós, tendo visto que é a nossa estrutura. Se a gente pudesse perguntar para a águia, se a águia pudesse representar como ela vê, não tem nada a ver com 3D, porque a justaposição de uma imagem que ela capta desse lado,
justapondo a imagem que ela capta desse lado. Essas duas imagens não vão dar, a justaposição dessas duas imagens não vão dar até 3D, vai dar uma coisa que a gente sequer consegue imaginar. Ela não poderia reproduzir isso no papel, a águia, se ela tivesse capacidade de desenhar. Nós podemos reproduzir no papel, porque nós podemos simular no 2D o 3D, colocando uma coisa aqui maior aqui e uma coisa menor ali, aí dá o quê? A ilusão da profundidade. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o Kant diz assim: isso que nós tomamos como realidade não é a coisa em si, é para nós. Isso é o fenômeno, é disso que nós temos experiência. Das cores, dos sons, da distância, da qualificação que nós fazemos, do nocivo e do útil, porque as coisas não são nocivas e úteis em si, elas são para nós úteis ou nocivas. Então, o Kant colocou o seguinte: isso que nós chamamos de realidade é para nós. Aí diríamos na nossa linguagem: isso que nós tomamos como realidade é a realidade segundo a perspectiva humana. Então, o que o Kant chama de fenômeno é a realidade para nós, a realidade segundo a perspectiva humana. Então, mesmo que ele não tivesse interesse em abrir um campo do perspectivismo, ele abriu. Só que ele está falando da perspectiva humana. Todos os seres humanos percebem assim e organizam o material que ele percebeu da mesma forma, que ele chama isso de sujeito transcendental. Transcendental porque está fora do tempo e da história do lugar. Só que, então, com Kant, nós temos a questão do perspectivismo do ponto de vista da humanidade. Só que ele, Kant, não considera isso que vai ser considerado depois, que é mundo. Então, o que nós temos? Sujeito-objeto. Agora o Kant. Sujeito, fenômeno e coisa em si. A coisa em si a gente nunca atinge. Porque sempre que eu vou à coisa em si, eu vou como ser humano. Eu vou munido do meu aparato sensível e do meu aparato compreensivo. Tem sempre uma tradução para o ser humano. Então, para nós. Só que o Kant não percebe que esse sujeito, quando encontra objeto, ele não encontra o objeto no vazio. Ele encontra o objeto sempre já no mundo organizado. Aí eu chamo trago aqui a nossa presença o Eduardo Viveiro de Castro. Inclusive, acho que o Arlindo colocou aí lá no WhatsApp um texto. Então, o que ele fala? Perspectivismo ameríndio, né? Então, quando ele descreve a cosmovisão do índio, a gente percebe que ali tem sujeito e objeto. Só que esse sujeito-objeto, esse sujeito se compreende a si e compreende os objetos de uma maneira totalmente distinta da maneira como nós compreendemos no Ocidente. Quando Kant coloca assim, esse sujeito e esse objeto, é como se esse sujeito sempre fosse, em qualquer circunstância, por isso que é transcendental, em qualquer circunstância, no tempo, em qualquer circunstância, no espaço, seja na África, na América, na Oceania, seja hoje ou seja na pré-história, esse sujeito é sempre esse sujeito, e esse objeto é sempre esse objeto. Com o depoimento dos antropólogos e o depoimento do Vieira de Castro é muito ilustrativo, porque é muito rico de detalhes. Esse sujeito é distinto desse sujeito que nós somos. Esse sujeito indígena
é distinto do que nós somos, e esse objeto também. Porque isso acontece, esse sujeito, esse objeto, acontece no interior de uma moldura que é distinta da moldura do Ocidente, no interior de uma outra civilização, ou, para usar o termo do Heidegger, é no interior de outro mundo. Não é? Então, veja, como é que um europeu viria isso? Um depoimento desse do Vieira de Castro? Não, eles estão. Só existe, o Kant tem razão, porque eles ainda não chegaram no lugar que o Kant está descrevendo. Porque a antropologia está dizendo o seguinte: o que o índio apresenta não é um estágio do desenvolvimento, é uma outra via. Não é um estágio de um único e mesmo desenvolvimento. Foi assim que o Hegel percebeu. Só havia uma via, que ele chama de história universal. Só uma história, essa universal. Todos os demais povos ou ficaram empacados em estágios primários e não conseguiram, não passaram de ano, mas só um curso a ser feito. Primário, ginásio, científico e faculdade. Teve gente que ficou presa no primário, porque é burro, ou porque não teve experiências que permitiram que ele saísse desse estágio. Mas é o único só e mesmo curso. Então, a gente pode medir as sociedades atrasadas pela sociedade avançada. Ou, na frase famosa do Marx, é a anatomia do macaco, do homem que explica do macaco. Porque o homem já foi macaco e agora ele é mais do que macaco. O que as antropologias, desde muito cedo, Levi-Strauss, desde muito cedo, não, a partir, sobretudo, de Levi-Strauss, diz assim, isso aqui não é um estágio de um mesmo e único percurso. Isso aqui é testemunho de uma outra via. Que não pode ser medida pela régua da via europeia. Como é que você vai comparar laranja com banana? Não é? Não, mas todas as frutas, em última instância, devem tornar-se laranja. Tudo conflui para que toda a diversidade resulte nesse caminho que já está sendo apontado pelo povo mais evoluído. Não, são outras vias de desenvolvimento que colocam outro. Que só podem ser compreendidas a partir das suas próprias premissas, a partir do seu próprio mundo. Muito bem. Então, com isso que eu quero dizer, Kant trouxe a questão da perspectiva, mas ainda do ponto de vista da humanidade, e as antropologias estão nos trazendo a seguinte reflexão: os mundos são os mundos, ou seja, os lugares onde sujeitos e objetos se encontram, eles são distintos, o que impõe uma produção de sujeitos e objetos distintas a cada mundo, particular a cada mundo. Então, o mundo cria a diversidade do mundo, o mundo europeu, o mundo aqui ameríndio, que é variado também, mostra o quê? O mundo, ela cria campos possíveis e distintos de perspectiva. Então, dito isso, temos que levar em consideração sempre mundo, o lugar onde sujeito e objeto acontece, e percebendo o mundo tal como o mundo ameríndio aí da Amazônia, né? Tal como o Eduardo Vieira de Castro descreve, a gente percebe não apenas a diferença, o modo de olhar para o outro, né? A possibilidade que nós temos de ver um outro mundo nos dá a oportunidade de ver certas características do nosso mundo que só poderiam ser percebidas com a experiência do outro. É assim, é como eu me lembro, quando eu aprendi a primeira língua estrangeira, eu comecei a perceber certas particularidades do português
certas características próprias do português, que eu jamais teria condições de perceber essas características próprias do português se eu não tivesse experiência de uma outra língua, óbvio. Não é? É como assim, a gente nasce, a gente acha que só existe aquela família, todos os pais são como os nossos pais. Quando a gente vai crescendo e vamos vendo outras experiências de pai e mãe, a gente começa a perceber certas singularidades dos nossos próprios pais e mães, porque nós tivemos experiências de outros pais e mães. Não é? Então, a gente sempre começa universalizando a nossa experiência mais imediata, e isso só vai sendo relativizado na medida que a gente vai tendo outras experiências. Então, o que a antropologia nos traz é a experiência de um outro mundo. E nessa experiência de outro mundo, a gente consegue perceber não apenas a diferença deles em relação a nós, mas a diferença de nós em relação a eles. Então, a gente compreende certas coisas que não seriam compreendidas sem essa experiência da alteridade. Né? Muito bem. Então, a questão do mundo, a questão da perspectiva que começa com Kant e depois de Kant, essa vertente ela foi se afirmando crescentemente, o que foi fazendo com que esse ideal, como eu chamei, o ideal metafísico da objetividade como condição do conhecimento verdadeiro, foi ficando cada vez mais posto de lado. Muito bem, agora, se o ideal da objetividade começa a ser questionado, como eu vou me assegurar? Então, vale tudo. Então, nós podemos, nós sujeitos, emprestarmos as nossas idiosincrasias ao objeto e dizer que esse conhecimento é adequado porque o ideal da objetividade é inalcançável? Não, não é isso. A gente vai dizer o seguinte: todo conhecimento é perspectivístico, é a partir de um corpo. O corpo do cientista, com todas as suas preocupações e todos os seus protocolos, abre uma perspectiva que vai ser mais produtiva quanto este corpo for potente na perspectiva aberta para a própria ciência. Entende? Então, não basta repelir como ilusório o ideal objetivista. É compreender que todo corpo ele todo conhecimento é perspectivístico, mas a qualidade desse conhecimento vai depender da potência desse corpo. Portanto, nós não estamos mais agora dizendo o seguinte: o objetivo é verdadeiro e o que não for objetivo é falso. Portanto, todo conhecimento perspectivístico é falso. O Marx diria o seguinte: o meu conhecimento é, não com essas palavras, porque não era o vocabulário dele, do tempo dele, mas ele disse, traduzindo, ele disse o seguinte: a objetividade suposta pela metafísica não compreende o capitalismo. A verdade do capitalismo só pode ser compreendida desde a perspectiva da classe operária. Ou seja, o perspectivismo aí, o não objetivismo universal, é a condição do próprio conhecimento verdadeiro. Entendeu isso? Isso é o ponto. Acho que com Marx a coisa fica mais esclarecida. Ele dizia assim, o livro dele, o Capital, tem um subtítulo, Crítica da Economia Política. Economia política, naquele tempo, em alemão, na Alemanha, significava ciência econômica, ou teoria econômica, ciência econômica. Então, o Capital, 2 pontos. Crítica da ciência econômica, que era basicamente duas, do Smith e do David Ricardo. Eram 2 burgueses. O Marx dizia o seguinte: olha, tudo que eles viram, eu vi. Só que a perspectiva dele era burguesa. Ele viu o capitalismo a partir do interesse burguês, a partir de um corpo burguês. Eu estou em outro lugar. Eu estou vendo o capitalismo a partir da perspectiva da classe operária, que me permite, por isso mesmo, um olhar mais de maior alcance. Portanto, ele não está dizendo, eles têm a visão dele, eu tenho a minha. Quer dizer, eles têm a perspectiva burguesa.
E por ser perspectiva burguesa, por ser um corpo burguês, eles não percebem tudo, porque o interesse de classe limita o alcance do seu olhar. Eu, como eu estou vendo o capitalismo desde a perspectiva da classe operária, o meu olhar é mais amplo. Então, tudo que eles viram, eu vi. Portanto, a minha teoria é superior à dele, não relativismo. Entendeu? Imagina assim, um conjunto maior, a teoria de Marx, e no interior desse conjunto, um conjunto menor, a ciência burguesa. Então, aí não é relativo. Nós podemos afirmar, segundo Marx, aí, nessa perspectiva, que a teoria do Marx é superior à teoria do Ricardo e do Smith. Por quê? Porque o corpo dele permitiu uma perspectiva de maior alcance. Então, aí está acho que um exemplo bem elucidativo da questão do perspectivismo. Portanto, todo conhecimento é perspectivístico, mas isso não significa dizer que todo conhecimento produzido são equivalentes, tem o mesmo equivalor. Vai depender do quê? Da potência aberta para aquele corpo, da potência da perspectiva aberta para aquele corpo, do alcance da perspectiva aberta por aquele corpo. Né? Então, deixa de ser a verdade o critério de validação, e sim o alcance, a profundidade, amplitude. Entendeu? Esse conhecimento aqui é mais amplo, essa perspectiva é mais ampla do que aquela outra, porque aquele corpo foi mais potente. Então, o critério de validação passa a ser outro. Ficou claro? Olha, eu acho que com isso a gente pode virar essa página do perspectivismo e ir para a próxima, trabalhar a questão do território. Então, vamos tentar, nessa nossa hora aqui, para a gente conversar, tentar consolidar, se ficou alguma dúvida. Proponho que essa aula seja vista mais, pelo menos, mais 2 vezes, para consolidar um pouco isso. Vamos lá, com vocês. Olá, Margarete. Vou pegar uma água. Então, todo conhecimento é perspectivístico e acontece no mundo. Situação essa que o Kant não reconheceu no mundo. O Kant colocou a relação sujeito-objeto fora da história. E nós, agora, temos experiências de outros mundos e não temos a experiência desses outros mundos como estágios inferiores do processo no interior do qual nós nos encontramos, não é? A pós-modernidade, e sobretudo por obra da antropologia, nos leva a compreender esses outros mundos, por exemplo, o mundo dos índios da América, não como estágios iniciais desse processo do qual resultou a Europa, não, como outras vias de construção da humanidade na Terra. Então, o próprio mundo ele é uma abertura de perspectiva. Não é? E no interior do mundo acontecem jogos perspectivísticos. Né? Por exemplo, nesse mundo lá do índio, né? O xamã. O que é o xamã? Ele está tentando abrir perspectivas que só pode ser abertas pela mudança do corpo. Isso que eu falei lá para o Fred. Porque ele toma aquele cipó, aquelas plantas alucinógenas ritualísticas para como condição de abertura de perspectivas que só pode ser aberta com esse corpo modificado. Aí traz elementos para consolidar, para curar, para ressignificar, para renovar a experiência da comunidade. Então, esse corpo xamânico é um corpo perspectivístico. Né? É o corpo que abre perspectiva. E esse corpo do xamã é um corpo especial.
Não é como é nas religiões aqui de matriz africana, né? Aquele corpo do sujeito que está incorporado, né? Ele está tendo acesso a um campo de significação que só pode ser saber se esse corpo em alguma coisa é alterado. Aí ele traz e fertiliza, né? Semeia, né? Fertiliza, cultiva, traz elementos para o cultivo da experiência humana, né? Então, acho que isso nos coloca numa situação no interior da qual a metafísica fica com seu propósito universalista, né? Cada vez mais distante, né? Cada vez mais como um processo que se esgotou. Né? Não significa dizer que todo mundo vai virar índio, né? Não, porque, primeiro, que não é possível, mas que nem desejável, mas também significa dizer que a morte de Deus, nesse sentido, né, de que o ideal universalista ele já não nos encanta como encantou há 400, 500, 600 anos atrás. Luiz, preciso sair. Beijo. Tchau, tchau para vocês. Falou, Margarete. Vamos lá, Tchau. Eu vou ouvir vou dar uma a olhadinha. gravação. É, eu vou colocar da aula passar também. É legal ouvir umas Tá, 2 horas, umas 2 vezes pelo menos, para a gente poder virar essa página, né, de uma maneira bem tá. consolidada, para a gente ir para o território e depois para o mundo para encerrar essa nossa caminhada, Tá. pelo menos nesse momento. Beijo. Vamos, Tchau, tchau, tchau para Margarete. vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Vamos lá, Leandro, desembucha aí. Não, não tem nada a colocar, não. Eu vou rever, eu vou ver o vídeo, os dois últimos vídeos. Não tem, não. Acho que tá bem colocado. Está bem claro? Tá legal. Obrigado, Bia. Eu achei também que ficou bastante claro a tua explanação, né, do perspectivismo. E aí eu já estava pensando em alguma coisa quando você falou sobre a ciência, né, sobre as verdades e a ciência até a verdade. Aí, por último, você falou sobre como a perspectiva do Marx ela foi mais ampla e colocou muito bem, assim, né, que antes aqui. Minha conexão está meio instável, tá? Bia, repete essa última frase, porque. Não, quando você falou do Marx, Sim. sobre o conhecimento dele ser mais amplo, a minha conexão também estava. Então, se eu sair de novo, eu repito. Ficou muito claro, né, o ponto de vista, a perspectiva do burguês e, vamos dizer assim, a perspectiva do proletariado, né? É. Mas eu já estava pensando antes na sua explanação sobre você dizer que a ciência também é uma perspectiva. Eu acho que isso às vezes fica difícil de entender, né? É, A ciência também ela é provisória, quer dizer, a gente pode fazer um link com essa questão também de que também. tempos em tempos, o paradigma da ciência também muda, e com isso, o entendimento também muda, né? Da própria vida, do que é a vida, a biologia, etc. Inclusive, Ent- tem as famosas mudanças de paradigma, né? É, a física quântica, por exemplo, né? É. Que revolucionou tudo. O Haber tem uma formulação muito interessante, né? Porque a questão da ideologia, da filosofia, da verdade, talvez tenha sido o maior valor, o valor superior do ideário metafísico, né? Não sem razão, porque você estava ali, o mundo mitológico grego estava já não, a compreensão mitológica já não respondia. No lugar do declínio do mito se colocou a doxa, ou seja, aquela coisa que nós chamamos hoje de opinião pública, senso comum, né? Com aqueles marqueteiros todos, né? Da época. E os sofistas diziam, não, é isso mesmo, cara, não tem como, esse é o horizonte humano, o relativismo, e quem tiver mais garrafa vazia para vender, que vai se dar bem, e todo mundo na disputa nos tribunais, né? Tem que fazer o melhor uso da palavra, ou seja, a vida é guerra de narrativas, sofista, né?
A metafísica vai se insurgir com isso, reconhecendo que o mito já não responde, e era uma representação adequada, a doxa ela é doida porque não tem coerência interna, e os sofistas são os oportunistas, porque estão pregando a marketagem, né? A guerra de narrativa com o único horizonte possível do ser humano. Para fugir isso, uma representação adequada ao real, e representação adequada ao real é a verdade. Então, se estabeleceu a verdade como a validação última da nossa representação, ou seja, do nosso modo de estar no mundo. Olha a metafísica começando aí. Num segundo momento, isso que foi esse conceito de verdade, né, como valor supremo, que foi forjado no ambiente pagão, no ambiente grego, ele vai ser sequestrado pelo cristianismo, né? E vai a ponto de dizer, Jesus, eu sou a luz, a verdade e o caminho. Quando Jesus, se é que ele disse isso, ele está fazendo uma concessão, ele está fazendo uma apropriação cultural do mundo grego. Entendeu? Está pegando uma coisa que não é dele, que não nasceu no seu ambiente, mas está usando, tendo em vista essa nova perspectiva que ele está inaugurando. Ele faz uma apropriação cultural, porque a verdade não é um elemento da cultura judaica, é da cultura grega, e com isso nós vamos ter o segundo momento da verdade como religião. Aí a modernidade vai dizer o seguinte: não, a verdade é o valor supremo, sim, ele reafirma esse projeto, mas só que ela estava, até então, ela ainda não tinha encontrado o seu verdadeiro leito. Ela foi uma especulação filosófica que não se comprovava, mas legal, os caras fizeram todo o empenho, valeu. Ela foi apropriada pelas trevas, pela religião, ainda bem que nos livramos disso. Agora, a verdade encontrou finalmente seu lugar de realização, que é a ciência. Né? Só que isso aconteceu no momento, e esse projeto, né, de supostamente trazer a verdade para o seu verdadeiro lugar de acontecimento, isso aí interessava e interessou profundamente a burguesia. Então, havia um conteúdo ideológico muito importante. Porque a burguesia também se credenciava pelo iluminismo. Nós somos a classe iluminista, entendeu? E ela foi experimentando. Só que foi acontecendo o seguinte, que nós passamos, o ser humano passou a ter crescentemente a experiência de que nem a ciência estava entregando essa mercadoria. Né? Isso ficava claro nas crises de paradigma, né? Heliocentrismo, geocentrismo para o heliocentrismo, mas não era verdade aquela merda antes, agora em outro lugar? Né? Não, agora que está certo. Aí depois o Newton, não, o mundo não é um relógio, Newton, o mundo está em expansão, mas não era verdade. Então, nós, mesmo no interior do paradigma da verdade, os seres humanos foram tendo a experiência de que mesmo ali a verdade não era universal, ela era histórica. Aí o Habermas tem uma formulação muito interessante, que fala assim, a verdade, olha só que interessante, é o conceito provisório dos cientistas. Né? Bacana. Né? E lembrei de mais uma coisa, né? Também, assim, por exemplo, nessa crise climática, o quanto que existe também de uma parte da ciência dizendo que não, isso é um fenômeno, enfim, como é que se fala? Que se repete de tempos em tempos, papapá. Né? Em várias áreas você vê que a ciência também é contaminada pelo E interesse. está atravessado por guerra de narrativas, por disputas, ou seja, são corpos apaixonados. Até o corpo do cientista é apaixonado, porque o ideal de objetividade, se o meu corpo não tem paixão, só tem razão, não é isso? O Marx vai Mas dizer assim, não, a paixão amplia o alcance. O meu corpo, Marx diz assim, o meu corpo é apaixonado, só que a minha paixão é distinta da paixão do burguês. Eles também são apaixonados. Só que essa minha paixão, que é a paixão do proletariado, que quer se livrar da opressão, essa paixão dá um alcance maior para olhar. Portanto, o ideal não é desapaixonar o corpo, é saber mas qual é a paixão que está rolando. Aí vem o Spinoza. Tem paixão que cega, mas tem paixão que ilumina.
Depende da paixão. Então, todo o corpo é apaixonado, inclusive do cientista. O que mostra, né, o que prova essa tese que até o corpo do cientista é um corpo apaixonado, essas disputas todas, o pau quebra, né? E outra coisa, o Nietzsche fala assim, quando o cientista quer se livrar da paixão para poder enxergar mais claramente, esse querer se livrar da paixão também é uma paixão. Então não tem jeito, cara. Então, se todo o corpo está apaixonado, ele quer sempre perspectivístico, que abre perspectivas diferentes. Agora, não são todas iguais, não são todas que têm o mesmo alcance. Por exemplo, Marx versus o, 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 o cientista burguês, o economista burguês. Eu acho que isso, colocando nesse termo, fica muito mais razoável as coisas, né, Bia? Bem mais razoável, né? Baixa a bola, não estamos negando aí verdade, mas é um valor. Temos que agora viver com a crise desse valor verdade. Nós estamos vivendo os seus primeiros momentos, a morte de Deus. Então, traz uma coisa assim, por um lado, exacerba a morte de Deus, desespera, né? Aí vem os fundamentalismos, esse neopentecostalismo, como expressão imediata desse desespero diante da morte de Deus, ou de sua iminência, né? Tem isso também. Agora, tem uma abertura de sentido, cara, que para muitos de nós é angustiante. Gente, o quê? Como é que a gente reage, muitos de nós, diante dessa abertura de sentido? Eu não quero viver essa experiência da abertura de sentido, eu quero voltar ao meu conforto, cara. Não é? E eu vejo muito isso na esquerda, Bia, não sei se você percebe isso. Sim. Não é? Os nossos amigos, da nossa geração do Arlindo, o nego não está querendo mais pensar, não, cara. Sabe? Fico pensando a partir de premissas que já foram. Premissas, mesmo que essas premissas não se confirmem, a gente diz que confirma, entendeu? Porque pensar é difícil. Porque pensar, o Deleuze que fala, todo pensamento é provocado. Ninguém aderiu o Guimarães. O sapo não pula por boniteza. Ele pula por precisão. O pensamento não pensa por boniteza, ele pensa por precisão, por exigência da vida. Nós sabemos disso, né? É a vida que nos coloca, que nos exige ressignificar certas coisas, né? Que me empurra para frente. Não é porque eu quero escolher, porque eu sou foda, não, porque a vida me empurrou, cara. A angústia, o sofrimento, né? A necessidade de me livrar de certos amarras, o que eu quero mais vida. Aí vai, e porque, pô, se estiver tudo bem, a gente vai tomar cerveja, né? Isso aí. Né? Mas está ficando claro, né? Sim. Legal. Tá bom? Então, na próxima, vamos tentar começar a questão do território, tá? Tá. Então, o corpo é a realidade fundamental. O corpo está sempre atravessando razão e afetos. Desafetizar a razão, não, porque até isso é um afeto. O Spinoza diz: quer vencer um afeto? Só outro. Só outro afeto vence o afeto. Não é a razão que vence. Meu exemplo: só deixei de fumar quando não foi a razão que interferiu, foi um afeto que brigou com o outro e acabou, ainda bem que o afeto da saúde venceu o afeto do vício, né? O É. tempo todo. Né? Então, o corpo é composto, afetos são corpos. Não é? E afeto, e esse corpo se associa com corpos, criando corpos. E esses corpos têm uma potência territorializante e uma potência de abertura de perspectiva. Né? Trabalhamos a perspectiva e, a partir da próxima, vamos trabalhar a potência territorializante dos corpos. Tá? Ok, Ju. Falou, ok. Então, Então fica para a próxima. então nos encontramos sábado, né? Lá na. Isso. Você não vai Aí. ver? Vou. Ah, legal. Legal, né? Sexta-feira estou aí. Tá legal. Um Tá falando. Um abraço. abraço. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.